Você já parou para pensar o que está acontecendo no seu corpo quando você tem uma crise de ansiedade? O que está acontecendo no seu cérebro nesse momento? E quando a crise de ansiedade ela vem, ou a crise de pânico ela surge, não é você que está perdendo o controle, é seu cérebro que disparou um modo de sobrevivência. Então ele está reagindo a um perigo. Dentro do nosso cérebro existe uma partezinha que chama amígdala cerebral. A amígdala cerebral é responsável por captar esses perigos do ambiente. Qual que é o grande problema? Ela não sabe diferenciar o que é um perigo real, que é, sei lá, tem um leão na savana correndo na minha direção. Isso é um perigo bem real. Tem uma pessoa armada correndo, apontando para mim. Isso é um perigo bastante real. De uma memória. Eu estou aqui lembrando de quando eu era criança, que eu subi num escorregador e caí, e hoje eu tenho pânico de altura. E só de eu lembrar daquilo, aquilo me dá uma sensação horrível. Para o seu cérebro, você está em cima daquele escorregador. De forma simplificada, falando, é como se estivesse lá. Então, quando você lembra daquele evento que passou e aquele perigo, nossa, eu quase morri. Toda vez que você revive aquele quase morri, o quase morri verdadeiro, gente. Eu quase bati o carro, eu quase isso, meu carro quase caiu da ribanceira. Toda vez que você pensa naquilo, você está revivendo aquela situação. Dependendo da pessoa, quanto mais ela revive com o maior grau de elementos que ela coloca naquilo, mais o seu cérebro acredita que aquilo está acontecendo naquele minuto. E quando esse alarme é disparado, tudo muda. Então, você vai ter reações físicas no seu corpo. Esse medo vem, então você vai ter um aumento do cortisol, você vai ter um aumento da sua respiração, você vai hiperventilar, porque o seu cérebro acredita que você vai precisar fugir, né? Ou que você vai precisar lutar pela sua vida. Então, assim, você vai ter tontura, porque é quando tem um aumento muito grande da adrenalina. Esse excesso de adrenalina vai te trazer muitos efeitos. Os músculos do corpo que vão se contrair, porque teoricamente você vai correr, né? O aumento da respiração, porque teoricamente você vai correr ou lutar, né? Em alguns casos, quando o pânico é muito grande, a gente paralisa. Isso acontece com os animais na natureza também, gente, né? De às vezes paralisar. A reação é tão exagerada que a gente paralisa. Então, isso também é comum e isso também gera outros traumas, mas isso é assunto para outro vídeo. Né? Quando a gente paralisa frente a um perigo, a gente depois fica remoendo aquela situação. Mas ainda vou fazer um vídeo exatamente sobre as paralisias durante a ansiedade. Então, o seu corpo está em alerta máximo, né? Respiração, as suas pupilas aumentam para você enxergar melhor. Só que a gente entra em desespero. Todas aquelas reações, você perde o controle do seu corpo. Então, como que você vai reassumir esse controle durante uma crise ansiosa? Você vai começar se concentrando no seu corpo. E é pela respiração. Então, respirações longas. E a cada respiração, você vai dar um comando para o seu cérebro. Isso não é real, isso é antigo. Esse medo não está acontecendo agora. Isso é uma coisa que já aconteceu comigo. Você vai tocar o seu corpo. Então você vai, quando você toca o seu corpo, toca as pernas, toca os braços, você está trazendo de volta aquilo. Eu assumo o controle. Eu estou no controle dos meus pensamentos. E uma coisa que é muito boa é você tirar o foco daquilo que está te causando, né? Alguma coisa que te interesse. Muitas pessoas falam assim, quando eu estou ansiosa eu assisto uma comédia. Mesmo que aquilo, no início a comédia começa até a me irritar. Por quê? Porque o seu cérebro está disparado, precisando, o que você está fazendo? Mas é assim, é contra-intuitivo.
né? Você está tendo aquilo, uma reação que é para você fugir e de repente você resolve sentar e assistir um filme. E, gente, nessa hora filme bom, viu? Filme que vai te melhorar, né? Um filme que você vai dar risada. A comédia é uma coisa que muda o estado, né? Comédias elas são muito positivas durante crises ansiosas, porque elas tiram você do estado negativo. Então, elas realmente mudam a sua bioquímica, né? Tem gente que acha que fala da vibração como se fosse uma coisa esotérica, né? Ah, eu vou vibrar isso, vibrar aquilo. E sim, dependendo da sua crença, você pode pensar dessa forma, mas existe dentro do seu corpo hormônios e neurotransmissores que mudam a sua química cerebral. Você pode chamar isso como você quiser. Você aumentou sua vibração, você aumentou o seu estado de espírito. Então, aquilo que a gente acha que é separado da gente, que é o nosso estado emocional, a vibração, se você vibra alto, se você está com a vibração baixa, por exemplo, com depressão, tudo isso acontece porque dentro do nosso corpo nós temos reações químicas. Então, não são inventadas, não são holísticas, elas não são espirituais. Então, existem neurotransmissores que, se eles forem injetados na sua corrente sanguínea, eles vão te dar uma resposta. E suas células vão sentir aquela emoção de acordo com o neurotransmissor. Você vai ter uma reação química e, por consequência, emocional. Então, tudo que você está fazendo é sair desse modo de alerta e concentrar no seu corpo, na segurança que você está naquele momento, né? Eu estou segura agora. Isso é uma das frases que você tem que trazer para você. E sempre respirando, gente. A chave é a respiração. E um dos erros clássicos desses momentos é lutar contra os sintomas e ter medo dos sintomas. Então, quando uma pessoa que tem crise de pânico ou crise de ansiedade, ela tem o sintoma, que é extremamente negativo, e aí ela tem pensamentos do tipo, eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu vou enlouquecer. E o seu corpo vai se preparando para isso, né? Mais medo vai aumentando, você tem medo do sintoma. Então você tem medo de ter medo. E quando você tem medo de ter medo, a sua amígdala olha para aquilo e fala, tá vendo como eu tinha razão? Você está realmente em perigo. E aumenta o sintoma. Então é assim, é tentar controlar o sintoma, aí você tem mais sintoma. E quanto mais sintoma você tem, mais reações negativas. Então a crise vai ficando eterna. Então, por isso, repito, concentre-se na respiração e vai acalmando o seu sistema, tirando o foco daquilo, buscando coisas positivas e que chamem sua atenção, focando em coisas que estão ao seu redor e, primordialmente, busque terapia. Não ache que é um evento isolado, não ache que você está sendo fraco porque você se sente dessa forma, não se sinta menor por causa desses sentimentos que estão aflorando, não se sinta fraco, não se sinta menor, não se sinta diferente. Ninguém posta na rede social o momento de crise. Pelo menos a maior parte das pessoas não. As pessoas postam o momento que ela está bem, que ela está, né, em Fernando de Noronha, que ela está super feliz de férias, ou que ela está numa festa, ou ela no cabeleireiro, super linda. Então, a gente posta as nossas vitórias, os nossos momentos bons, mas a gente dificilmente compartilha as nossas dores dessa forma. Não se sinta menor, não se sinta desprezado, não se sinta fraco. Não tem nada a ver com isso. Você é humano, isso tem a ver com humanidade, né? A gente desenvolveu essa parte cerebral que pensa, e é aí que residem os nossos conflitos, né? A gente aprendeu a sobreviver, aquilo que é a nossa selva, da mesma forma que os animais aprendem a sobreviver na selva deles, mas a gente tem uma parte racional que analisa. É aí que vem os nossos conflitos. A gente tem que ensinar a nossa mente a lidar
com esses conflitos emocionais e ela se adaptar a essa vida moderna que a gente tem, né? Que tanta coisa, tantos perigos que a gente interpreta como intransponíveis, mas que racionalmente você vê que não são, mas emocionalmente você sente diferente. Então é a gente começar a ensinar essa mente tão moderna, evolutivamente, a lidar com esse mundo que a gente vive hoje. Gostou do vídeo? Eu espero que sim. Clica, compartilha, me segue nas redes sociais. Tem muito conteúdo aqui, já estou aqui há bastante tempo. Então vocês vão encontrar muita coisa. Qualquer dúvida, mandem as perguntas, né? Me chama no WhatsApp, estou aí sempre para responder. E eu espero que você tenha uma linda vida.